Ok, então dentro dessa campanha 40 dias de comunidade, nós estamos vivendo a série Juntos Somos Melhores. Nós não fomos chamados apenas para crer, mas também para pertencer. O nosso texto base dessa série é Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, que diz: 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. É esse texto que nós nos inspiramos para construir toda a nossa série de mensagens. Hoje nós vamos para a mensagem 1. E o tema da mensagem 1 é: por que precisamos uns dos outros? Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, dar uma respirada assim profunda para você dar uma relaxada. E eu quero que você fale com Deus. Você, aí onde você está, esquece tudo que está lá fora e você fala com Deus, pede a Deus para que nesta noite o Espírito Santo ministre o seu coração, dê a liberdade, conceda a liberdade ao Espírito Santo para ministrar a sua vida nessa noite, e peça a Deus misericórdia sobre a minha vida, para que Ele me use como instrumento para te edificar nessa noite. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, porque nós temos mais uma oportunidade de estarmos reunidos como família nesse lugar que o Senhor nos concedeu para te adorarmos. Deus, nós em nome de Jesus damos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo para nos falar nessa noite, para nos confrontar com a verdade, para nos consolar se assim o Senhor achar necessário. Fala o que o Senhor quiser, a quem o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Deus, tem misericórdia de mim. Tu sabes, Deus, que não mereço estar aqui. Tu sabes, Deus, que de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor me use como um instrumento para edificar e abençoar essas pessoas que chegaram aqui trazidas pelo Teu Espírito Santo. É assim que nós te oramos e nos entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meu amado, agora que a gente orou, vamos cooperar com o Espírito Santo. Então, qualquer coisa que possa tirar nossa atenção, vamos nos policiar. Eu sei que a maioria já fez, mas tem alguém que esqueceu. Desliga o celular agora. Tá certo? Não é hora de você receber ligação de ninguém. Vou colocar no silencioso. A não ser que você esteja esperando uma ligação de vida ou morte. Mas se não, desliga. Porque mesmo silencioso não vai tirar a atenção do outro, mas tira a sua atenção. Outra coisa, vamos evitar sair durante esse tempo de ministração. Vamos cooperar com o Espírito Santo para que Ele edifique as nossas vidas. Então, mensagem 1, por que precisamos uns dos outros? Hoje nós estamos começando uma série de mensagens que eu diria que é um tanto radical, ou muito radical. Porque nessa série nós vamos criar uma contracultura que vai diretamente na contramão daquilo que nós estamos acostumados a aprender e a viver nos dias de hoje. Do que eu estou falando? De que contracultura é essa que nós estamos falando? É do conceito de comunidade, que não é um conceito novo, pelo contrário, é muito antigo esse conceito de comunidade, de comunhão, de koinonia que nós vimos semana passada. É muito antigo, porém tem sido muito esquecido. A cultura que nós temos hoje em dia, ela está completamente o inverso da cultura de comunidade. E durante essa série nós vamos focar em comunidade. E isso é contrário àquilo que nós estamos acostumados a praticar e valorizar. Nós vivemos numa cultura, ou numa geração, que valoriza e exalta o individualismo. Qual é o melhor jogador? É aquele que pega a bola e passa por todo mundo, sozinho. Nós não valorizamos aquele que toca, que trabalha para o time. Nós estamos numa cultura que valoriza o individualismo. Nós estamos acostumados a admirar os autossuficientes e os independentes. Inclusive, independência
É o grande sonho do homem moderno. O sonho dele é ser independente. Inclusive, a nossa nação está fundamentada em cima do grito da independência. Ontem comemoramos a independência do nosso país. Então, o que está em moda na nossa geração é a independência, a autossuficiência. Sabe, nós estamos acreditando numa mentira que diz que a felicidade é resultado de independência. E o que é que a maioria pensa? Não, quando eu me tornar uma pessoa independente de qualquer outra pessoa, quando eu for completamente independente, então aí eu serei feliz. E está todo mundo sonhando e correndo atrás da tão sonhada independência. Nós valorizamos as pessoas que se tornam independentes, exaltamos o ser independentes. Estamos obcecados por sermos independentes uns dos outros. E nós estamos tão obcecados por essa independência que nós estamos criando alguns movimentos aí nos últimos anos, nas últimas décadas, que tem base na independência. Nós temos visto um movimento de mulheres independentes dos homens. Um movimento chamado feminismo. Nós temos visto um movimento cada vez maior de filhos que querem ser independentes dos seus pais. Estão lá, debaixo do teto dos pais, comendo feijão com arroz do pai, mas ele quer ser independente do pai. Então está... você é obediente ao seu pai, você faz o que o seu pai manda, está fora de moda. Então estamos criando um movimento de mulheres que são independentes dos homens, de filhos que são independentes dos pais, e de pessoas que buscam ser independentes de Deus. Vivem como se Deus não existisse. Então nós estamos obcecados por esse negócio de independência. Por isso que eu digo que quando a gente vem falar de comunidade, de sermos um, de termos comunhão, de partilhar, de generosidade, isso é algo muito antigo que Deus deixou, mas é algo completamente esquecido e que ninguém está muito afim de praticar nos dias de hoje. A verdade é que apesar de toda essa independência que nós temos visto, nunca tivemos tantas pessoas infelizes, magoadas, frustradas, depressivas. Sabe por quê? Porque independência não é a resposta para a felicidade. Atente para isso. Independência não é a solução que gera felicidade. Também o contrário. Então o senhor está querendo dizer que o que gera felicidade é a dependência? Aquela história também de ser dependente, de um ser parasita do outro, também não gera felicidade. A Bíblia não diz que temos que ser dependentes, parasitas uns dos outros, nem diz que temos que ser independentes uns dos outros. A Bíblia diz que nós temos que ser interdependentes. Você sabe o que é interdependente? Interdependente é eu admitir que eu preciso de você, mas saber que você também precisa de mim. Nós dependemos um do outro. Quando é só dependente, tem alguém que só dá e alguém que só recebe. A cultura da comunidade, a cultura bíblica que Deus nos ensina, é a cultura da interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim e todos nós precisamos de Deus. Essa é a cultura que gera a felicidade. Não é a independência e não é a dependência, é a interdependência. A pergunta que vamos responder agora é o seguinte: o que significa estarmos juntos? Porque nós estamos dizendo, juntos somos melhores, mas que junto é esse? Porque, sabe, eu tenho andado junto com algumas pessoas e temos estado juntos em algumas situações, mas isso não me torna melhor. Então, que junto é esse que nos torna melhores? O que significa estarmos juntos? Então, pode pegar o seu esboço aí, e você já pode completar o primeiro aí. O juntos que nos torna melhores significa comprometimento. O juntos que nos torna melhores significa comprometimento. Sabe, você não é só estar perto, você tem que estar comprometido com o outro. Nós estamos criando uma cultura onde está todo mundo muito junto, mas ninguém comprometido um com o outro. Não sei se você já viu a última campanha publicitária da Fiat, do Palio, do novo Palio 2013, e eles estão abordando essa questão, em que as pessoas, estamos juntos, mas na hora mesmo, na hora da precisão, ninguém está perto. Vou passar esse vídeo aí para vocês, dá para apagar a luz aí? Dá para sair, Pedro? Vê um áudio aí.
Olha a cultura do tamo junto. Tô mudando de casa. Aí eu pensei, vou pedir ajuda pro brother. Ele disse, claro, tamo junto. Deve ter ido no Pilates. Vamos falar a verdade? Junto, mas junto mesmo tá o novo Palio. Novo Palio Attractive 1.4 Flex com ar, direção, airbag duplo e ABS, volante em couro com comandos do rádio, viva voz Bluetooth, 4 portas, com entrada mais 30 parcelas de 990 por mês, com taxa de 0,79. Novo Palio, sempre do seu lado. Olha essa daí. Ai, eu preciso desabafar. Que foi, nego? Tô agoniada. Meu Carlinhos casou faz um mês. Já vai se separar? Mas não conta pra ninguém, tá? Ainda é segredo. Ô, Neide. Tamo junto, amiga. Tamo junto. Vocês não sabem da maior. Sabe o Carlinhos? Da Neide. Junto, mas junto mesmo tá o novo Palio. É completo, espaçoso, tem novo design. Novo Palio, sempre do seu lado. Tamo junto, amiga, tamo junto. Até a Fiat já percebeu qual o conceito de juntos que o mundo tem empregado por aí. As pessoas estamos juntos, fazemos parte da mesma família, mas na hora em que as pessoas realmente precisam, a gente não está presente. Então, o junto que nos torna melhores envolve comprometimento. O junto que nos torna melhores e mais fortes vai muito além de apenas estarmos perto uns dos outros. O fato de nós morarmos na mesma casa, de trabalharmos na mesma empresa ou de frequentarmos a mesma igreja ou o mesmo pequeno grupo não nos torna uma comunidade automaticamente. Se não há comprometimento, não há comunhão. Se não há um comprometimento com o bem do outro, não há comunhão. Não sei se você já deve ter ouvido uma ilustração. A ilustração da ratoeira, eu contei ela em 2006. Então, quem estava na igreja em 2006? Não tem gente ainda que está em 2006. Vocês vão ouvir de novo. A ilustração da ratoeira é a seguinte. Conta-se que o rato, né, que mora na casa da fazenda, ficou sabendo, ouvindo as histórias dos patrões, que tinham comprado uma ratoeira. E aí ele ficou desesperado com a história que tinham comprado uma ratoeira. Ele saiu correndo e foi compartilhar com a galinha, era sua amiga. Ele chega lá no galinheiro e diz, dona galinha, eu estou desesperado. O que foi que houve, seu rato? Olha, o patrão comprou uma ratoeira e estão querendo me pegar. Aí a galinha disse, olhe para mim, eu tenho um cara de rato? Não. Então ratoeira não é problema meu, é problema seu. Ele sai dali desesperado, vai lá no chiqueiro falar com um amigo porco, diz, seu porco, eu estou desesperado. Foi o que houve? É porque o dono da casa comprou uma ratoeira. Ele diz, olhe para mim, eu tenho um cara de rato? Não. Então ratoeira não é problema meu, é problema seu. Ele sai desesperado e diz, vou falar com dona Vaca. E ele chega lá para dona Vaca e diz, dona Vaca, conta a mesma história, diz, eu tenho um cara de rato? Não. Então ratoeira não é problema meu, é problema seu. O rato volta desconsolado porque ninguém estava comprometido com o bem dele. Então ele retorna para casa e naquela noite ouviu-se a ratoeira disparar. Plac! Os donos da casa pensaram, pegamos o rato. E a dona se levanta e meio escuro lá o ambiente, ela vai lá para pegar o rato. Mas quando ela chega próximo à ratoeira, na verdade a ratoeira não tinha pego um rato, tinha pego uma cobra venenosa. E aí quando a dona da casa coloca a mão, a cobra pica a dona da casa. E aí é aquele alvoroço na fazenda e ela começa a ficar muito mal por causa do veneno da cobra. E vai aos médicos e os médicos vêm lá e nada de resolver. E os parentes já são avisados, já ficam de sobreaviso. Daqui a pouco o dono da fazenda tem uma ideia, diz, já sei. Uma pessoa doente com febre, o que é bom uma pessoa doente com febre comer? Uma canja de galinha. E aí ele vai lá e mata a galinha e faz uma canja para a senhora. E ela nada de ficar boa, e aí os parentes vêm para estar com ela naquele momento difícil, e aí tem muita gente, o que é que a gente vai fazer para o almoço? Já sei, mata o porco. E aí matou o porco para dar de comer os parentes que vieram, mas ela continuou piorando, não teve jeito e ela veio a falecer. E aí no interior, você sabe, quando alguém falece, vem aquele monte de gente. E o fazendeiro desesperado, como é que eu vou dar de comer a tanta gente? Só tem um jeito,
eu vou matar minha vaca. Aí ele matou a vaca e deu de comer a todo mundo que veio para o funeral de sua esposa. Moral da história? Quando tiver uma ratoeira na fazenda, é problema de todo mundo. Nós temos que estar comprometidos com o bem do outro. Então não é só dizer que temos comunhão porque fazemos parte da mesma igreja ou porque nos reunimos na quarta ou na quinta num pequeno grupo. Isso não torna comunhão nem comunidade automaticamente. Nós temos que estar comprometidos uns com os outros. Sabe, nós nunca na história da humanidade as pessoas viveram tão próximas fisicamente quanto nos dias de hoje. É só você olhar à sua volta. Você pega um coletivo, o povo está tudo espremido um no outro. Sabe, você vai para um lugar, você pega um elevador lotado, todo mundo junto do outro. Aquele monte de filas para onde você vai. Edifícios enormes com dezenas de apartamentos, condomínios enormes com dezenas de casas e aquele povo todo amontoado morando junto, parede com parede. Nós nunca estivemos tão perto, fisicamente falando, uns dos outros, quanto nos dias de hoje. Mas a verdade é que também nós nunca vivemos tão isolados uns dos outros como estamos vivendo hoje. Não sei se você chegou a morar no interior, mas não antigamente, né, porque é do meu tempo. Mas no interior, uma casa aqui, outra casa a 100 metros, a 150 metros, a 200 metros. Os vizinhos não eram vizinhos, mas todo mundo se conhecia. Se passava um pelo outro na rua, até hoje em algumas cidades do interior pequeno, ainda tem isso. Você vai passando pela rua, as pessoas, bom dia, boa tarde, como vai? Então, eles moravam fisicamente longe, mas existia um relacionamento entre as pessoas. Mas hoje nós estamos cada vez mais perto uma das outras e cada vez mais indiferentes. Eu tenho certeza, se a gente fizer uma pesquisa aqui, a maioria aqui não conhece o seu vizinho. E às vezes é parede com parede. Sabe, as casas estão tão perto que você não pode nem falar alto que o outro sabe da sua vida todinha. Mas nós estamos tão perto fisicamente, mas tão isolados, né? Os nossos corpos estão cada vez mais perto, mas os nossos corações estão cada vez mais distantes. Apesar de nós vivermos cada vez mais perto um dos outros, o sentimento que predomina não é o amor. O sentimento que tem predominado nos dias de hoje é a indiferença. Tanto faz. Não sei quem mora do lado, não sei quem é o vizinho, não sei quem é essa pessoa que senta do meu lado no ônibus. Indiferença completa. Sabe, nós estamos cercados de gente, mas estamos sozinhos. Sabe, você vai ali, uma experiência que eu não gosto muito é ir no Alecrim. Tem gente que adora ir no Alecrim, eu detesto ir no Alecrim. Mas quando você vai no Alecrim, num horário de pico mesmo, aquele amontoado de gente, você está cercado de gente, mas se você tiver um infarto e cair na calçada, o povo passa por cima e vai-se embora. Ninguém é de ninguém. Sabe? Ninguém se importa com ninguém. Então o sentimento que predomina não é o amor. O sentimento que predomina é a indiferença. E o propósito do nosso Criador é que estejamos juntos e não somente perto. Que nós sejamos uma comunidade, que nós sejamos uma família e não apenas um amontoado de gente. Deus nunca planejou que fôssemos apenas um amontoado de gente. Deus planejou que nós fôssemos uma família e uma comunidade. Mas para sermos uma comunidade, nós temos que ter uma outra postura. Nós temos que desenvolver uma outra mentalidade. Existe um preço que precisa ser pago para que a comunidade aconteça. A gente precisa se importar seriamente com os outros. E os outros precisam deixar de ser apenas paisagens. Sabe, porque as outras pessoas parecem que são apenas parte da paisagem onde a gente passa. Então a gente precisa ter uma outra postura de se importar realmente com o bem das outras pessoas. Eu preciso estar comprometido com o bem dos outros. Veja só o que é que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Quando o apóstolo Paulo quer nos ensinar o conceito de comunidade, de estarmos unidos, de estarmos juntos. Olha a comparação que ele faz. Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Quando Paulo quer ilustrar o como nós temos que estar juntos, ele diz que nós somos o corpo de Cristo. Assim como um corpo tem diversas partes, elas estão conectadas uma à outra,
assim também nós somos diferentes e devemos estar conectados uns aos outros. Nós formamos um só corpo, o corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Sabe, para um membro ter vida, um membro do corpo ter vida, ele não pode estar apenas próximo do corpo. Imagina uma mão que está aqui do meu lado, ou então aqui no meu bolso. Ela vai ter vida só por estar perto de mim? Ela vai ter vida só por estar encostada em mim? Não. Um membro, para ter vida, ele tem que estar conectado, ligado, cada veia, cada músculo, cada tecido tem que estar ligado. Então, o junto que nos torna melhores não é apenas estarmos perto, amontoado, frequentar a mesma igreja, frequentar o mesmo pequeno grupo. Não, nós temos que estar comprometidos, conectados, porque aí o sangue desse corpo, que é o sangue de Jesus, ele vai correr na minha veia e vai correr na sua veia também. Então não é apenas perto, mas sim conectados. Ou nós nos comprometemos uns com os outros, ou nem podemos ser chamados de corpo de Cristo. Então os juntos que nos torna melhores significa comprometimento uns com os outros. Segundo, complete aí no seu esboço. Os juntos que nos torna melhores significa vivermos em harmonia. Os juntos que nos torna melhores significa vivermos em harmonia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Diz o seguinte: mas, queridos irmãos, suplico-lhes encarecidamente em nome do Senhor Jesus Cristo que parem essas discussões entre vocês, que haja verdadeira harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Eu lhes imploro que tenham o mesmo modo de pensar, unidos na mente e nas intenções. Observe que Paulo começa falando que nós temos que ter o mesmo, ele termina falando que temos que ter o mesmo modo de pensar, temos que estar unidos na mente, unidos nas mesmas intenções. Quem vê a princípio pensa assim, Paulo está falando de uniformidade, todo mundo igualzinho, mas não é disso que se trata. Quando Paulo se refere ao mesmo modo de pensar, unidos na mente, unidos nas intenções, ele não está falando de uniformidade, ele está falando de unidade. Uniformidade é quando é todo mundo igualzinho, igual televisão, só muda as polegadas. Ele está falando de unidade. Unidade é diferente. Unidade significa, o que Paulo está querendo dizer aqui, é que são pessoas diferentes, mas que têm o mesmo alvo, têm as mesmas intenções, elas querem chegar no mesmo lugar, elas servem ao mesmo Senhor. Nós somos diferentes, mas nós temos que ter os mesmos objetivos e trabalhar para o mesmo objetivo. É disso que Paulo está falando. Paulo não está dizendo que nós temos que ser iguais e concordar com tudo o tempo todo, porque Deus nem se agrada disso. Se Deus se agradasse de uniformidade, Ele tinha feito todo mundo igualzinho, pensando igualzinho, mas não, Deus nos fez completamente diferentes um do outro. Não existe ninguém que seja completamente igual a outra pessoa, nem os gêmeos de mesma placenta são completamente idênticos. Às vezes, dentro da cabecinha deles, por fora são idênticos, mas a cabecinha é completamente diferente, a forma de pensar e de agir. Então, Paulo não está dizendo que nós temos que ser iguais, ele está dizendo que nós temos que ter objetivos. Paulo está falando, o texto diz que nós não precisamos concordar com tudo, mas nós precisamos ter harmonia. E o que é harmonia? A minha definição para harmonia são os diferentes que se unem para alcançar um mesmo propósito. A harmonia não tem a ver com coisas iguais. Harmonia significa coisas diferentes que se unem para um mesmo objetivo. Harmonia é o que acontece, por exemplo, com os instrumentos musicais. Eu gostaria de fazer uma ilustração. Será que dava para trazer aquele violão aqui? Dá para me ajudar aí, brother? Acordou de uma hora para outra assim, não foi? Tá ligado lá? Será que alguém poderia ajudar o brother aqui? Eu preciso que alguém segure o microfone. Você não vai ligar o violão?
Segura aqui, Pedro. Ainda bem que veio quem entende. Olha só, eu não sei tocar não, só para fazer uma ilustração. O que é harmonia? Harmonia é você pegar coisas diferentes, no caso do violão, notas diferentes ou notas em tons diferentes e unir essas notas em um só serviço. Vê se está ligado. Onde é que liga aí? Vamos lá. Ok. Então olha só, o acorde Dó. Na música, no instrumento existe a nota e existe o acorde. Então olha só, o acorde Dó ele é formado por várias notas diferentes ou em tons diferentes que juntas dão um acorde. Mas olha só, elas sozinhas. Isso é bonito? Alguém se emocionou aí? Aqui são as notas que compõem o acorde Dó. Mas quando você faz com elas sozinhas, é um negócio feio. Esse pastor não sabe tocar nada. Mas aí a gente pode pegar essas notas diferentes e juntá-las em harmonia para formar um acorde. Melhorou? Ó. E aí se a gente caprichar um pouquinho mais, pode fazer música. Compreende? Então, qual é o mais bonito? São elas juntas ou elas separadas? Qual é o mais bonito? Uma salva de palmas aqui para meus ajudantes. Então é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Quando ele fala que nós temos que ter harmonia, ele está se referindo a isso. Ele não está dizendo que nós temos que ser iguaizinhos, concordar com tudo. Mas ele está dizendo, nós que somos diferentes, partes diferentes de um corpo, nós temos que viver em harmonia. Significa pessoas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo e que se juntam no mesmo propósito para servir o mesmo Senhor. Então Deus ama a diversidade, mas Ele quer que nós, diferentes uns dos outros, mas que estejamos unidos para cumprir um só propósito. O que nos torna fortes é exatamente isso. É o fato de sermos diferentes e de estarmos unidos, porque um termina completando o outro. E aí quando nós nos unimos, como aquelas notas separadas quando são unidas, transforma-se em música. É isso que Deus espera de nós. Então o junto que nos torna melhores é vivermos em harmonia e não uniformidade. A pergunta que vamos responder agora é a seguinte: por que precisamos uns dos outros? Ok, já entendemos esse juntos, o que é que esse juntos significa, mas por que é que nós precisamos uns dos outros? Completa aí no seu esboço. Precisamos uns dos outros porque ninguém pode ser discípulo sozinho. Complete aí no seu esboço. Vez por outra você me escuta falar sobre isso. Precisamos uns dos outros porque ninguém pode ser discípulo sozinho. Jesus não nos chamou apenas para crer, mas nos chamou para pertencer. O que nós temos que entender é que Deus nos fez incompletos, isso mesmo. Você nunca vai ser o melhor do que Deus quer que você seja se você não tiver a ajuda de outras pessoas. Nós fomos feitos incompletos, nós só somos completos quando nós estamos juntos com outras pessoas. Você não pode ser discípulo sozinho. O problema de nós tentarmos fazer a caminhada cristã ou viver o discipulado cristão sozinhos é que existem algumas coisas que Jesus exige dos seus discípulos que você nunca vai conseguir fazer nem ser se você vive isolado, sozinho, sem relacionamento. Sabe, você nunca vai aprender a cooperar uns com os outros, como a Bíblia diz. Você nunca vai aprender a servir aos outros, a relacionar-se com os outros, a amar os outros, a ter paciência, a perdoar. São coisas que fazem parte do DNA do discípulo, mas que você nunca vai desenvolver se você viver sozinho. Então essa história de eu creio em Deus, eu vou servir a Deus, mas eu vou ser discípulo sozinho, eu não preciso da igreja, eu não preciso estar junto com os outros. Isso é mentira do diabo. Não existe
essa possibilidade de ser discípulo sozinho. Você foi chamado para crer, mas você foi chamado também para pertencer. Ou você está junto, ou você não consegue fazer aquilo que Deus quer que você faça, nem ser aquilo que Deus quer que você seja. Lembra do texto que lemos agora há pouco em Romanos 12, 4 a 5, que diz que nós somos membros de um mesmo corpo? Então, nenhum membro de um corpo pode se desenvolver se estiver separado do corpo. Concorda comigo? Isso é lógico. Se você arrancar a sua mão do seu corpo, ela não somente não vai se desenvolver, mas ela vai morrer e apodrecer. Então não existe vida fora do corpo. Ou você está ligado, conectado ao corpo de Cristo, ou você não pode ser corpo. Ou você não vai se desenvolver, você não vai subsistir como discípulo de Jesus. Jesus, inclusive, ensinou sobre isso. Ele diz, aquilo que for desligado aqui na terra do corpo dele, vai ser desligado lá no céu também. Então não existe, sabe, isso é uma grande mentira. Pessoas que não querem se dar o trabalho de relacionar-se com outras pessoas pecadoras como ele, então ficam na desculpa, para servir a Deus eu não preciso estar junto com os outros. Eu quero que você me mostre na Bíblia. Eu desafio que alguém me mostre na Bíblia onde diz que você pode servir a Deus separado dos outros. O que mais você vai encontrar aqui é uns aos outros, porque é em comunidade que nós aprendemos a ser tudo o que Deus quer que nós sejamos. Então é verdade que o corpo precisa de membros para funcionar normalmente, mas uma verdade maior do que essa, olha só, os membros precisam mais do corpo do que o corpo precisa dos membros. Existem vários membros que o corpo pode viver sem eles. Por exemplo, seu corpo pode viver sem mão. Muitas pessoas vivem sem mão porque foi amputado, sofreu um acidente. O seu corpo pode viver sem um olho. O seu corpo pode viver sem uma perna, sem um pé, sem um dedo. O seu corpo pode viver sem um rim. O seu corpo pode viver sem um bocado de coisa. Agora, nenhum membro pode viver sem um corpo. Então não vem com essa, eu posso ser discípulo sozinho. Não pode. Nós somos um corpo. Você é membro do corpo. E membro desligado do corpo morre e apodrece. Então por que nós precisamos estar juntos? Porque você não pode ser discípulo sozinho. Portanto, vire-se para a pessoa que está do seu lado e diga, você precisa de mim. Você está sendo um tanto arrogante, mas diga. Agora está na hora de você ser mais humilde. Diga assim, eu preciso de você. Agora melhorou, né? Mas essa é a verdade da Bíblia. Eu preciso de você, mas você também precisa de mim. Sabe, durante a campanha 40 dias de propósito que nós ministramos aqui há alguns meses atrás, né? Nós aprendemos que Deus nos colocou aqui na terra para cumprirmos 5 propósitos. Vocês lembram disso, né? Primeiro, Ele nos colocou aqui para conhecê-lo e amá-lo. Isso é adoração. O outro propósito de Deus é que nós amemos uns aos outros. Isso é comunhão. O terceiro propósito é que nós usemos os nossos dons e talentos em benefício dos outros. Isso é o propósito do serviço. O outro é que desenvolvamos um caráter semelhante ao de Cristo. Isso é o propósito do discipulado. E o quinto é que compartilhamos a boa notícia de salvação. Isso é o propósito do evangelismo. Então Deus tem 5 propósitos para realizarmos enquanto estamos aqui. Mas você que participou da campanha e tem tentado realizar esses 5 propósitos, já deve ter percebido que não é fácil. Não é fácil você realizar os 5 propósitos de Deus para a sua vida. E eu quero dizer uma verdade mais profunda ainda. Não é que é difícil, é impossível realizar todos os propósitos de Deus se você estiver sozinho. Na verdade, os propósitos de Deus para a nossa vida só serão possíveis de serem realizados se nós vivermos em comunidade. Juntos é que nós podemos realizar todos os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Você não foi chamado apenas para crer, mas também chamado para pertencer. Segundo, vamos lá, pega o seu esboço.
Precisamos uns dos outros porque juntos estaremos mais protegidos contra o inimigo. Complete aí. Precisamos uns dos outros porque juntos estaremos mais protegidos contra o inimigo. Olhe bem para aquela imagem lá. Vocês estão vendo uma cena de um ataque de leões. Não sei se você já assistiu documentários sobre vida selvagem na África. Se você colocar lá no Google e você colocar ataque de leões, 90% das fotos vão mostrar leões agredindo ou atacando um animal sozinho. Eles não atacam bando, nem rebanho. Eles atacam os animais que ficam sozinhos. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, para você entender a comparação. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe, quando eu assisto esses documentários, é isso que vem na minha mente. Você vê lá aqueles rebanhos lá de búfalos ou de gnus, e os leões ficam rondando aquilo. Quando um animal daqueles se dispersa do grupo, eles atacam. Ou então eles começam a correr para assustar o rebanho, e quando o rebanho corre e que fica um para trás, eles vão naquele que não conseguiu acompanhar o grupo e atacam aquele que está sozinho. Sabe, se você quer andar sozinho, você vai estar muito mais vulnerável ao ataque do inimigo. Toda vez que você se distanciar dos outros, toda vez que você tentar caminhar a caminhada cristã sozinho, você vai atrair o devorador em sua direção. Isolamento antecede a morte espiritual. Preste atenção nisso. O isolamento antecede a morte espiritual. Se você está em processo de se isolar dos outros, se você está em processo de achar que não quer mais se relacionar, que está cansado de gente, que quer ficar no seu canto sozinho, você está dando o primeiro passo para morrer espiritualmente. Porque na hora que você estiver só, você está muito mais vulnerável ao ataque do diabo. Ele está como um leão, ele diz, é do jeito que o leão faz. É disso que Pedro está falando. Então o leão está à sua volta, esperando a melhor hora de atacar você para devorar. E a melhor hora é quando você estiver isolado, quando você estiver sozinho, sem relacionamentos com você. Na maioria das vezes, nós somos derrotados porque nós tentamos lutar sozinhos com as nossas próprias forças. Deixa eu dizer uma verdade dura: você nunca vai conseguir derrotar o diabo sozinho. Você precisa de outras pessoas que vigiem com você. Olha só o que diz Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Aquele texto que lemos lá no início, ele volta aqui. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Olha essa primeira parte do texto, olha só. Tem coisas que você vai perder. Tem coisas que você vai sofrer porque está só. Tem ataques que não derrotariam você e não abalariam você se você tivesse acompanhado. Mas por você viver sozinho, aquilo vai derrotar você. Então, existem ataques que derrotariam um, mas 2 não. Então estar acompanhado é sempre mais seguro. E aí ele continua: uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. A corda de 3 cordões que ele está falando aqui é uma corda trançada, como um cabo de aço, ou como uma corda mesmo. Então se você pega apenas um cordão e amarra alguma coisa, ele é frágil. Se você amarra 3 cordões assim, paralelo um do lado do outro, isso não torna mais forte. Eles também são fracos. Agora, se você entrelaça esses cordões formando uma corda, aí eles se tornam muito mais fortes. Ou seja, não é apenas estarmos perto uns dos outros. Nós temos que estar entrelaçados uns com os outros, em verdadeira comunhão, comprometidos uns com os outros. Isso nos torna mais fortes. E aí nós somos capazes de vencer os ataques do inimigo. Então o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Cara, como é que você pode pensar em viver sozinho? Olha o que a Bíblia diz: ninguém procure apenas os seus próprios interesses, mas também procure o interesse dos outros. Sabe, é comum
Hoje em dia é menos comum porque as pessoas não conhecem muito seus vizinhos, mas é comum quando você vai viajar e passar alguns dias fora e você conhece o seu vizinho, você chega para ele e diz: olha, eu estou indo viajar, dá para você ficar de olho aí na minha casa, fica atento aí a alguma coisa? Alguns têm a intimidade até de deixar a chave, qualquer coisa você tem a chave aí para dar uma olhada lá. Não é comum quando você conhece o vizinho, confia nele, você vai sair e você pede para ele dar uma olhada. Por quê? Porque sempre tem alguma coisa de valor que precisa ser vigiado. E aí você pede para eles dar uma olhada. Eu pergunto a você: tem alguém vigiando a sua alma? Tem alguém ajudando você a vigiar a sua alma, a cuidar da sua alma? A sua alma é muito mais preciosa do que qualquer bem que tenha dentro da sua casa. Ela é mais preciosa do que a sua casa inteira. Tem alguém com você vigiando a sua alma? Alguém ajudando na sua jornada espiritual? Tem alguém que está ajudando você na sua jornada espiritual? Tem alguém que está tomando conta de você só para ter certeza de que você continua crescendo? Tem alguém tomando conta de você só para certificar de que você não está desanimado, que você não está deprimido, ou que você não está com vontade de desistir? Existe alguém vigiando a tua alma? Tem alguém cuidando da tua retaguarda? Você precisa de alguém que esteja junto com você. Sabe por quê? Todos nós temos pontos cegos. O maior ponto cego sou eu, né? Mas ponto cego significa alguma área em que você não é capaz de ver, mas que o outro é capaz de ver. Por exemplo, você não consegue ver a sua nuca, consegue? Você precisa de alguém que olhe a sua nuca por você e diz: ó, tem um problema aqui. Sabe, todos nós temos pontos cegos que nós não conseguimos enxergar, que precisamos dos outros. Quer ver algumas coisas práticas? Não estou falando de coisas espirituais, falo já. De coisas práticas. Por exemplo, você precisa de alguém que diga: a lanterna traseira está queimada. Porque você anda às vezes um mês, mas você nunca observa porque ela está lá atrás. E você precisa de alguém que diga. Você precisa de alguém que diga: ei, teu zíper está aberto. Já prestou atenção que as pessoas sempre avisam? Porque você não anda assim olhando. Você precisa de alguém que diga: ei, tem uma alface aí colada no teu dente, cara. Tem uma casca de feijão aí. Porque você mesmo não vê. Então você precisa de alguém que esteja ajudando você nos seus pontos cegos. Então nós precisamos de pessoas que nos amem, que estejam próximos a nós, que possam dizer: ei, tem uma coisinha ruim aí pendurada na tua vida, cara. Você precisa tirar esse negócio. Isso aí está acabando com você, está destruindo sua família. Você tem que tirar esse negócio daí, porque você não está conseguindo ver, mas tem alguém que está fora que consegue ver melhor do que você. Então nós precisamos uns dos outros. Eu pergunto: tem alguém vigiando a tua alma junto com você, cuidando de você? Lembre-se de uma coisa: isolamento precede a queda e a morte espiritual. Juntos nós podemos derrotar o inimigo, mas sozinhos nós somos presas fáceis. Então, se o diabo tem colocado no teu coração a ideia de se isolar, ele está preparando você para ser devorado. Cuidado, cuidado. Terceiro, complete aí. Precisamos uns dos outros, porque juntos podemos ir mais longe. Precisamos uns dos outros, porque juntos podemos ir mais longe. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandonemos, olha só o que esse texto diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Olha a exortação: não façam como muitos têm costume de fazer, não abandone o hábito de nos reunirmos como família. Pelo contrário, animem uns aos outros, encorajem uns aos outros para que permaneçam unidos nesse mesmo propósito. Sabe, uma ilustração que eu já contei umas 1500 vezes, uma comparação, é a do braseiro, mas é inevitável. A igreja é um braseiro. Se você pegar uma brasa e colocar junto com outras brasas, elas vão durar um tempo enorme acesas. Às vezes cobre a cinza branca. Já viu no período de São João? Aqui o pessoal gosta, né, de fazer umas fogueiras na rua.
E aí aquela fogueira foi feita essa noite, amanhã está só aquele branco. Você diz, aqui já está apagado. Bota a mão lá. Quando você mexe naquela cinza branca, lá embaixo tem brasa vermelha. Sabe por quê? Elas estão juntas e elas se protegem do vento e elas aquecem uma a outra. Agora você pega uma brasa acesa, vermelha, e você bota ela separada, num canto separado, isolado. Rapidamente ela vai se apagar. A igreja é um braseiro. Ou você está junto com os outros, se aquecendo e aquecendo os outros, ou você vai esfriar rapidamente. Eu desafio alguém me mostrar um cristão, um discípulo de Jesus, que esteja há 6 meses, 1 ano sem ter comunhão com nenhum outro e esteja forte no seu relacionamento com Deus. A tendência é quanto mais tempo isolado, mais frio você vai ficar. Animem uns aos outros, porque senão você desiste, você não vai longe. Há um provérbio na Zâmbia que diz o seguinte, olha só, está aí no PowerPoint. Quando você corre sozinho, vai rápido, mas quando corre acompanhado, vai longe. Só a verdade que a gente pode levar para o nosso lado espiritual. Quando você corre a vida espiritual, a caminhada cristã, sozinho, você sai rápido. Eu já vi muitos. Sabe, nesses anos de evangelho, eu já vi muitos que vêm, conhecem a Jesus, fazem a oração da salvação e começam um relacionamento com Deus e eles saem numa disparada, é um fervor, é uma sede, quer saber de tudo. E nos primeiros, como é que eu faço para ir para o seminário? Já quero ir logo para o seminário, que quero aprender não sei o quê. Quando dá com 6 meses, sozinhos, se empolgaram, correram rápido demais, ultrapassou um bocado que já estava na corrida, mas depois eles perderam o fôlego e desanimaram. Quando você corre sozinho, você corre rápido, mas quando você corre acompanhado, você corre longe. Sabe, a vida cristã, ela é muito mais parecida com a maratona do que com a corrida de 100 metros rasos. Então não é só sair correndo uma vez sozinho e deixar os outros para trás, nós temos que andar juntos. E se nós estivermos juntos, um apoiando o outro, um animando o outro, um ajudando o outro, a gente vai longe. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um bando de gansos voando na formação em V. Tem imagem aí, coloca aí, Pedro, por favor. Um bando de gansos voando na formação em V. Isso é incrível, não sei se você já teve a oportunidade de ver isso. Eles migram de lugares distantes para outros lugares e eles voam nessa formação em V. Sabe por que eles vão? E eu já vi um vídeo que eles vão se revezando. Aquele que está na frente, ele vai para trás, o outro que está atrás, aí vai alternando. Sabe, isso não é por acaso. Isso é científico. Quando eles formam um V, é como se fosse uma flecha que vai cortando o ar. E os que vão na frente vão criando um vácuo de vento para os que vêm atrás. Então quem vem atrás, nesse formato aí, ele não sente tanto o vento bater de frente com ele, ele não tem muita resistência do ar. Então por isso que eles viajam distâncias enormes sem se cansarem, porque um está ajudando o outro. E aí quando um está começando a ficar cansado, vai para trás, e atrás tem um vácuo, e o outro vai para lá, e eles vão nessa direção. Se ele fosse sozinho, ele não conseguia voar a metade do trajeto que eles fazem juntos na formação em V. Sabe, isso é uma lição que Deus nos dá através da natureza. Juntos nós podemos ir muito mais longe. Um encorajando o outro, um ajudando o outro. Sabe, quando nós voamos, andamos ou corremos juntos pela vida, fica menos cansativo, fica mais seguro, fica mais animador e nós vamos muito mais longe. E é por isso que nós precisamos uns dos outros. Quarto, pega o seu esboço aí e complete. Precisamos uns dos outros, porque existem momentos na vida que ninguém deveria passar sozinho. Complete aí seu esboço. Precisamos uns dos outros, porque existem momentos na vida que ninguém deveria passar sozinho. Sabe, preciso de pessoas que estejam ao meu lado
quando as inevitáveis crises da vida vierem. Você precisa de pessoas que estejam do teu lado quando as crises da vida vierem. Quando nós estamos esperando más notícias, ou quando estamos chorando porque já recebemos as más notícias, nós precisamos de pessoas do nosso lado. Há ocasiões, e muitas ocasiões na vida, que ninguém deveria atravessar sozinho. Por exemplo, ninguém deveria sentar-se sozinho num hospital, esperando por uma cirurgia que envolve risco de morte. Ninguém deveria passar por isso sozinho. Nenhuma mulher deveria esperar sozinha pelo resultado de um exame que atesta algum problema na sua gravidez. Nenhuma mulher deveria passar por isso sozinha. Ninguém deveria ficar sentado ao lado de um caixão no funeral de alguém que ama sozinho. E eu poderia continuar essa lista aqui interminável de situações que ninguém deveria estar sozinho quando elas acontecessem. Mas o fato é que essas coisas costumam acontecer e elas normalmente vão acontecer, uma ou outra vai acontecer. Mas a grande verdade de Deus é que Deus nunca planejou que nós tivéssemos que passar por isso sozinhos. Deus nunca prometeu que nós não passaríamos por momentos de dor, de aflição, de tragédia. Ele nunca prometeu isso. Mas Ele ensinou que nós não fomos feitos para passar por esses momentos sozinhos. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos construir uma rede de apoio à nossa volta. Nós precisamos construir uma rede de relacionamentos à nossa volta, para quando essas crises vierem, nós estejamos acompanhados. Sabe, deixa eu falar de algo muito importante. Nesses 11 anos de ministério, eu já vi muitas pessoas, tanto aqui como em outras igrejas, saírem da igreja magoadas, porque elas alegam que tiveram problemas, que passaram por crises, tiveram grandes dificuldades e ninguém chegou junto. Ninguém se importou, ninguém foi visitar, ninguém ligou. Mas deixa eu dizer uma coisa mais séria ainda. Salvo algumas exceções, a maioria dessas pessoas que saíram magoadas da igreja por isso, foram pessoas que, enquanto estiveram na igreja, nunca se importaram verdadeiramente em desenvolver relacionamentos íntimos. Foram pessoas que nunca estiveram realmente junto dos outros. Foram pessoas que sempre procuraram manter os outros a uma certa distância. Nunca foram completamente transparentes, nem deixavam os outros se aproximar realmente deles. Também nunca foram aqueles que de fato se importaram com outros num momento difícil. Às vezes são pessoas que entram, sentam e dizem: eu quero agradecer por tudo, eu quero agradecer pela minha vida. Não, eu quero pedir oração por uma coisa que Deus sabe, mas eu não quero falar aqui, então quero que os irmãos orem. É alguém muito fechado, que não se abre para relacionamentos, que não cultiva amizades verdadeiras, que não fez pelos outros aquilo que ele cobra por ele. E aí quando a crise chegou, quando o problema chegou, ele estava sozinho. Eu estou dizendo salvo exceções, mas a maioria sim. Porque sabe, eu duvido que alguém que esteja comprometido com os outros, que tenha relacionamentos íntimos, que seja transparente, que esteja comprometido em ajudar os outros quando os outros passam por momentos difíceis, que está junto com um grupo pequeno, que conhece você e que você conhece ele, e você entrar num problema e ninguém ligar para você.
Eu não vou dizer que é impossível, mas é complicado isso acontecer. Normalmente as pessoas que se queixam mais disso são aquelas que nunca se importaram realmente em desenvolver relacionamentos profundos. E aí quando a crise vem, não tinha ninguém perto. Poxa, você nunca deixou as pessoas se aproximarem de você e agora você está reclamando que elas estão longe porque você está com problema? Talvez elas não tenham nem coragem de perguntar a você se você está com problema, porque você nunca deu liberdade para isso. Então nós temos que tomar a iniciativa de construir uma rede de relacionamentos verdadeiros e íntimos para ajudar os outros, mas também para quando nós tivermos as nossas dificuldades, terem pessoas próximas a nós. Sabe, nem todo mundo vai ligar, mas alguém vai ligar. Se você realmente tem relacionamentos verdadeiros e íntimos. Mas aí quando acontecem essas coisas, você não fez nada disso, mas aí o culpado é a igreja, o culpado é o grupo pequeno, o culpado é o líder do seu grupo pequeno, o culpado é o pastor da igreja. Mas será que você fez a sua parte? Será que você se envolveu? Será que você desenvolveu relacionamentos? E a crise chegou e você estava sozinho. Deus nunca planejou que nós passássemos momentos de dores sozinhos. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, a parte A. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Esse é o plano de Deus. Ele diz, quando alguém sofrer, ela tem que estar junto dos outros. Os outros vão sentir a dor dela também. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Mas eu fico me perguntando, como é que eu posso sentir a dor de um membro do meu corpo que foi amputado, que está desligado do meu corpo? Se a minha mão ou se o meu pé está desligado do meu corpo e está lá naquela parede, você pode tocar fogo nela. Você pode estraçalhar a minha mão lá. Eu não vou sentir nada, sabe por quê? Porque ela não está ligada ao meu corpo. Como é que eu posso chorar com você se você não está conectado a mim e eu nem sei da tua dor? Você nunca deixou. Então, quando diz, quando um membro do corpo sofre, os outros sofrem também, é um membro que está conectado, ligado ao corpo. Se essa minha mão sofrer, o meu corpo todo vai sofrer, porque ela está ligada ao meu corpo. Então, antes de você julgar os outros, antes de você colocar a culpa em todo mundo, olha para dentro de você e pensa, você tem construído relacionamentos verdadeiros? Você tem se importado com os outros? Você tem deixado as pessoas se aproximarem de você? Você tem sido transparente? Ou você tem construído um muro que separa você dos outros e agora você está cobrando porque que eles não estão perto de você? Por que nós precisamos uns dos outros? Porque existem momentos na vida que nós nunca deveríamos passar por eles sozinhos. Para concluir, meus amados, só para lembrar, precisamos uns dos outros porque ninguém pode ser discípulo sozinho. Precisamos uns dos outros porque juntos estaremos mais protegidos contra o ataque do inimigo. Precisamos uns dos outros porque juntos podemos ir mais longe. Precisamos uns dos outros porque existem momentos na vida que ninguém deveria passar sozinho. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora eu quero passar um vídeo.